Quartel Canvete Produções apresenta Percy Jackson e os Olimpianos, Livro 2, O Mar de Monstros, de Rick Riordan. Sete. Eu aceito presentes de um estranho. Na visão de Tântalo, os pássaros de Echinfalha estavam simplesmente na deles, nos bosques, e não teriam atacado se Annabeth, Tyson e eu não os tivéssemos perturbado ao conduzirmos mal nossas bigas. Aquilo foi tão completamente injusto que mandei Tântalo ir perseguir um Donut, o que não contribuiu para melhorar seu estado de espírito. Ele nos condenou a prestar serviço na cozinha, lavar panelas e pratos a tarde inteira na cozinha subterrânea com as arpias da limpeza. As arpias lavavam com lava, em vez de água, para obter aquele brilho extra limpo e matar 99,9% de todos os germes. Portanto, Annabeth e eu tivemos de usar luvas e aventais de asbesto. Tyson não se importou, mergulhou as mãos sem proteção e começou a esfregar. Mas Annabeth e eu tivemos de sofrer durante horas de trabalho quente e perigoso, especialmente porque havia toneladas de pratos extras. Tântalo ordenara um banquete especial para celebrar a vitória da carruagem de Clarice. Uma refeição completa, incluindo pássaros da morte de Echinfalha, fritos à moda caipira. A única coisa boa no nosso castigo foi ter proporcionado a Annabeth e a mim um inimigo comum e muito tempo para conversar. Depois de ouvir novamente meu sonho com Groover, ela pareceu começar a acreditar. Se ele encontrou mesmo aquilo, murmurou ela. E se nós pudermos resgatar? Espera aí, disse eu. Você age como se aquilo, o que quer que Groove tenha encontrado, fosse a única coisa no mundo capaz de salvar o acampamento. O que é aquilo? Eu vou te dar uma dica. O que você consegue quando arranca a pele de um carneiro? Fica todo sujo? Ela suspirou. Um velocino. A pele do carneiro se chama velocino. E se por acaso o carneiro tem lã de ouro? O velocino de ouro. Você está falando sério? Annabeth jogou um prato cheio de ossos de pássaro da morte na lava. Percy, tá lembrando das Irmãs Cinzentas? Elas disseram que sabiam onde estava aquilo que você procurava. E mencionaram Jason. 3.000 anos atrás, elas disseram a ele como encontrar o velocino de ouro. Conhece a história do Jason e os Argonautas? Sim, falei. Aquele filme antigo com os esqueletos de barro. Annabeth revirou os olhos. Ai, meu Deus, Percy, você não tem jeito mesmo. O quê? Perguntei. Apenas ouça. A verdadeira história do velocino. Havia aqueles 2 filhos de Zeus, Cadmo e Europa, certo? Eles estavam para ser oferecidos como sacrifício humano quando imploraram a Zeus que os salvasse. Então Zeus enviou aquele carneiro voador mágico com sua lã de ouro, que os recolheu na Grécia e os transportou até Cólquida, na Ásia Menor. Bem, na verdade ele transportou Cadmo. Europa caiu e morreu no caminho, mas isso não é importante. Provavelmente foi importante para ela. A questão é que, quando Cadmo chegou a Cólquida, sacrificou o carneiro de ouro aos deuses e pendurou o velocino em uma árvore no meio do reino. O velocino levou prosperidade à terra. Os animais pararam de adoecer, as plantas cresceram melhor, os lavradores tiveram colheitas fartas. Nunca viu o castigo das pragas. É por isso que Jason queria o velocino. Ele é capaz de revitalizar qualquer terra onde for colocado. Cura doenças, fortalece a natureza, limpa a poluição. Poderia curar a árvore de Thalia. Annabeth assentiu. E deixar as fronteiras do acampamento meio-sangue muito mais fortes. Mas Percy, o velocino está desaparecido há séculos. Toneladas de heróis já buscaram por ele e não tiveram sorte. Mas Groover o encontrou. Falei. Ele saiu à procura de Pan e encontrou o velocino em vez disso. Porque ambos irradiam uma natureza mágica. Faz sentido, Annabeth. Podemos salvá-lo e salvar o acampamento ao mesmo tempo. É perfeito. Annabeth hesitou. Um pouco perfeito demais, não acha? E se for uma armadilha? Lembrei-me do último verão, quando Cronos manobrou nossa missão. Ele quase nos enrolou. E íamos ajudá-lo a começar uma guerra que teria destruído a civilização ocidental. Que escolha temos? Perguntei. Você vai me ajudar a salvar o Groover ou não? Ela deu uma olhada para Tyson, que perdera o interesse na conversa e estava alegremente fazendo barcos de brinquedo com os copos e colheres na lava. Percy, disse ela em voz baixa. Vamos ter de lutar contra um ciclope, Polifemo, o pior deles. E só existe um lugar onde pode estar a ilha dele, o Mar de Monstros. Onde fica isso?
Ela me olhou como se pensasse que eu estava me fazendo de bobo. O Mar de Monstros, o mesmo mar onde Ulisses navegou. E também Jasão, Enéas e todos os outros. Você quer dizer o Mediterrâneo? Não, bem, sim, mas não. Ah, mais uma resposta direta. Obrigado, Annabeth. Ai, veja, Percy, o Mar de Monstros é o mar que todos os heróis atravessam em suas aventuras. Costumava ficar no Mediterrâneo, sim, mas, como tudo mais, muda de lugar quando muda o centro do poder do Ocidente. Como o Monte Olimpo no alto do edifício do Empire State? Disse eu. E o Hades embaixo de Los Angeles? Certo. Mas o mar inteiro de monstros? Como você poderia esconder algo assim? Os mortais não teriam notado essas coisas estranhas acontecendo? Tipo navios sendo devorados e coisas do gênero? É claro que eles notam. Não entendem, mas sabe que algo é estranho naquela parte do oceano. O Mar de Monstros agora fica na costa leste dos Estados Unidos, logo a noroeste da Flórida. Os mortais têm até um nome pra ele. O Triângulo das Bermudas? Exatamente. Deixei aquilo amadurecer na minha cabeça. Acho que não era mais estranho do que as outras coisas que tinha aprendido desde que fora para o acampamento meio-sangue. Certo. Então, pelo menos sabemos onde procurar. Ainda assim, é uma área enorme, Percy. Procurar uma ilha minúscula em águas infestadas por monstros. Ei, eu sou filho do Deus do Mar. É o meu território. Não pode ser assim tão difícil. Annabeth juntou as sobrancelhas. Vamos precisar falar com Tântalo. Conseguir aprovação para uma missão. E ele vai dizer não. Não se contarmos hoje à noite junto à fogueira, na frente de todo mundo. O acampamento inteiro irá ouvir. Vão pressioná-lo. Ele não vai poder recusar. Talvez. Um pouquinho de esperança surgiu na voz de Annabeth. É melhor terminarmos com esses pratos. Passe o pulverizador de lava, por favor. Naquela noite, junto à fogueira, o chalé de Apolo liderou a cantoria. Eles tentaram melhorar o humor de todos, mas não foi fácil depois do ataque dos pássaros naquela tarde. Sentamo-nos em um semicírculo de degraus de pedra, cantando sem entusiasmo e observando a fogueira arder, enquanto os caras de Apolo tocavam seus violões e tangiam suas liras. Cantamos todas as canções tradicionais do acampamento. Às margens do Egeu, eu sou meu próprio tataravô, essa é a terra de Minos. A fogueira era encantada. Assim, quanto mais alto se cantava, mais alto ela queimava. A cor e o calor variando de acordo com o humor do pessoal. Num dia bom, eu a vira subir 6 metros. Tão quente que todos os marshmallows que estavam mais perto explodiram em chamas. Naquela noite, o fogo chegou a apenas 1,5 metros de altura, quase morno, e as chamas tinham a cor de uma compressa de algodão. Dionísio foi embora mais cedo. Depois de aguentar algumas canções, resmungou que até mesmo jogar Pinocchio com Quiro era mais empolgante que aquilo. Então deu uma olhada desagradável para Tântalo e dirigiu-se de volta à casa grande. Quando a última canção acabou, Tântalo disse: Bem, isso foi adorável. Ele avançou com um marshmallow assado na ponta de um galho fino e tentou arrancá-lo com muita naturalidade. Mas, antes que pudesse tocá-lo, o marshmallow saiu voando do galho. Tântalo tentou apanhá-lo no ar, mas o marshmallow cometeu suicídio, mergulhando nas chamas. Tântalo voltou-se para nós sorrindo friamente. Agora então, alguns avisos sobre a programação de amanhã. Senhor, disse eu. O olho de Tântalo contraiu-se num espasmo. Nosso menino da cozinha tem algo a dizer? Alguns dos cambistas diários soltaram risadinhas, mas eu não pretendia deixar que ninguém me deixasse sem graça a ponto de me calar. Fiquei de pé e olhei para Annabeth. Graças aos deuses, ela se levantou comigo. Eu disse: temos uma ideia para salvar o acampamento. Silêncio mortal, mas pude perceber que ganhara a atenção de todos, porque a fogueira chamejou em amarelo vivo. É mesmo? Disse Tântalo, agradavelmente. Bem, se tiver algo a ver com bigas... O velocino de ouro, disse eu. Sabemos onde ele está. As chamas arderam em cor laranja. Antes que Tântalo pudesse me impedir, despejei meu sonho com Groover e a ilha de Polifemo. Annabeth interveio e lembrou a todos que o velocino poderia fazer. Pareceu mais convincente vindo dela. O velocino pode salvar o acampamento. Concluiu. Tenho certeza disso. Bobagem, bobagem. Disse Tântalo. Não precisamos ser salvos. Todos o olharam fixamente, até que ele começou a parecer constrangido. Além disso... Acrescentou depressa. E o Mar de Monstros?
Dificilmente se poderia dizer que esse é um local exato. Vocês não saberiam nem onde procurar? Sim, eu saberia. Falei. Annabeth se inclinou para mim e sussurrou. Você tem certeza? Assenti, porque Annabeth refrescara algo na minha memória, quando me lembrou da viagem de táxi com as Irmãs Cinzentas. Naquela ocasião, a informação que elas me deram não fazia sentido nenhum. Mas agora, 30, 31, 75, 12. Disse eu. Ah, legal. Disse Tântalo. Obrigado por compartilhar esses números sem sentido. São coordenadas de navegação, latitude e longitude. Eu aprendi isso em estudos sociais. Até a Annabeth pareceu impressionada. 30 graus, 31 minutos norte. 75 graus, 12 minutos oeste. Ele está certo. As Irmãs Cinzentas nos deram essas coordenadas. Deve ser algum lugar do Atlântico, além da costa da Flórida. O mar de monstros. Precisamos de uma missão. Esperem só um minuto. Disse Tântalo, mas os campistas embarcaram no coro. Precisamos de uma missão! Precisamos de uma missão! As chamas se ergueram mais alto. Isso não é necessário. Insistiu Tântalo. Precisamos de uma missão! Precisamos de uma missão! Ótimo! Gritou o Tântalo, os olhos inflamados de raiva. Vocês, moleques, querem que eu lhes atribua uma missão? Sim! Muito bem. Concordou. Vou autorizar um campeão a empreender essa perigosa jornada. Resgatar o Velocino de Ouro e trazê-lo para o acampamento, ou morrer tentando. Meu coração se encheu de empolgação. Eu não ia deixar que Tântalo me assustasse. Aquilo era o que eu precisava fazer. Iria salvar Groover e o acampamento. Nada iria me deter. Vou permitir que nosso campeão consulte o oráculo. Anunciou Tântalo. E escolha 2 companheiros para a jornada. E acho que a escolha do campeão é óbvia. Tântalo olhou para mim e Annabeth como se quisesse nos esfolar vivos. O campeão deverá ser alguém que conquistou o respeito do acampamento. Alguém que provou ser capaz nas corridas de bigas e corajoso na defesa do acampamento. Você deverá liderar essa missão. Clarice. O fogo tremeluziu em 1000 cores diferentes. O chalé de Ares começou a bater os pés e a aplaudir. Clarice! Clarice! Clarice levantou-se, parecendo atordoada. Então engoliu em seco e seu peito se inflou de orgulho. Eu aceito a missão. Ah, espera! Gritei. Groover é meu amigo. O sonho veio pra mim. Sente-se! Gritou um dos campistas de Ares. Você teve a sua chance no último verão. Sim, ele só quer ser o centro da atenção outra vez. Disse outro. Clarice olhou furiosamente pra mim. Aceito a missão. Repetiu ela. Eu, Clarice, filha de Ares, vou salvar o acampamento. Os campistas de Ares aplaudiram ainda mais. Annabeth protestou e os outros campistas de Atenas se juntaram a ela. Pode parar com isso. Sai daí! Isso tá Não errado. aceito isso! Ela nem consegue pensar no Toma! Todos começaram a tomar partido, gritando e discutindo e atirando marshmallows. Como é que você pretende salvar o acampamento se não tem nem sequer ideia de onde começar? Protestou Annabeth, chocada. Antes de tudo, precisas de um plano. Fica fora disso, espertinha. Rosnou uma campista de Ares, por cima do ombro. Ninguém perguntou a tua opinião. Não me restam dúvidas de quem está apto para esta missão. Considerando os modos... Replicou um filho de Atena, ao lado de Annabeth. Mas é claro que o diretor não daria uma missão dessa pra vocês, herdeiros da Homo. Olha só pra aquele ali. Apontou o dedo torto para o irmão de Annabeth com ar de intelectual. Que ele tá usando roupa de mulherzinha. É uma túnica. Replicou o outro, visivelmente frustrado. É uma roupa tradicional. Sei. E esse rolo aí na sua mão? Tá com disenteria por acaso? Nota-se que isso é um pergaminho de notas. Já entendi tudo, meu irmão. É como dizem, os filhos de Atenas são poetas quando estão calados. Zombou outro campista de Ares, fazendo o chalé 6 se erguer num passo pesado, indignados com a direta, ao mesmo tempo que fazia os outros do chalé 5 caírem na risada. Do outro lado da fogueira, Connor e Travis Stull, ao ouvirem aquela cortada, começaram a colocar mais lenha na fogueira. Figurativamente, é claro. Bah, nossa, não deixava! Disse Connor, contendo risinhos. É mesmo, eu não deixava. Concordou Travis, entrando na mesma linha de raciocínio perversa do irmão. Chamou a mãe de paçoca e o pai de amendoim, eu não deixava assim não.
Apesar da provocação ter sido só para inflamar ainda mais a discussão, ninguém notou que os dois irmãos estavam caindo na gargalhada, como se suas piadas tivessem saído do livro de anedotas do Ari Toledo, porque um dos campistas de Atena tomou a frente da briga. Ah, mas vejamos. Filhos de um deus que fugiu com o rabo entre as pernas ao ser atingido por Diomedes, um nobre filho de Atena, durante a guerra de Troia. Vocês são patéticos. Confiança demais para filhos de um deus tão michuruca. Lançou a braba o meio-irmão de Anabete, que participou da corrida de bigas. Eu podia jurar que tinha ouvido algo sobre Diomedes em alguma aula de Quiron sobre a Ilíada, quando estava estudando ainda na Academia Iense, mas não tive tempo para processar o que estaria para acontecer a partir dali. Os irmãos de Clarice entraram num frenesi alucinado, como se tivessem se transformado em, sei lá, saiyajins em dia de lua cheia. Uma garota, ao ouvir aquela afronta ao irmão de Anabete, pegou um prato cheio de marshmallows e atirou a bandeja na direção dele. Mas que audácia! Pelo menos o templo do nosso pai não se transformou num bordel para o deus dos mares usar nas suas escapadelas. Ok. Acho que agora já chega. Tântalo ensaiou alguma pacificação, mas quando viu os marshmallows voando de um lado para o outro, se parou a tentar pegá-los em pleno ar. Pelo menos nossa mãe tem um templo. Pior é o pai de vocês que não tem templo nem Esparta. Rebateu outro irmão de Anabete, atirando um prato de guloseimas pegajosas no cabelo da garota. Ei, não façam isso! Mas era tarde demais. Quando percebi, os campistas estavam atirando guloseimas e jujubas, como se fossem projéteis, enquanto berravam impropérios uns contra os outros. E o nosso diretor de atividades estava desempenhando seu papel de interceptador de doces, com tanto entusiasmo que parecia até um atleta. Porém, sempre que estava na trajetória certa de pegar o marshmallow, ou um docinho que fosse, o objeto dava um mortal triplo para o lado, a lá Daiane dos Santos, e escapulia por entre os dedos de Tântalo. Ora, se não passam de um bando de nerds idiotas. Urrava um dos filhos de Ares, enquanto jogava jujubas assadas contra os meio-irmãos de Anabete. E vocês são uns pamonhas! Devolvia outro campista do chalé 6, com o refratário à frente do rosto, como se fosse um escudo. Eu gosto de pamonha! Não é dessa pamonha que ele tá falando. Seus bastardos! A paixão dessa investida não vai resultar em nada positivo para vocês! Protestou uma filha de Atena, arremessando uma jujuba bem no meio da testa de um campista adversário. O que foi que ela disse? Gritou um dos irmãos de Clarice, por cima do escândalo de campistas arremessando doces, copos de plásticos carregados de refrigerante e salgadinhos de beija-flor que mais pareciam pedaços de isopor com sal de cozinha. Ela nos chamou de tropa fedida. Respondeu um por cima do ombro. Como é? Ela tá ofendida? Com o quê? Perguntou o garoto orelhudo, que só tinha aqueles belos pares de orelhas para enfeitar sua cabeça grande e oval. Não deixe que eles confundam sua mente. Esses filhotes de coruja são trapaceiros. Gritou uma irmã de Clarice, atirando-se por cima de Anabete, que procurava acalmar os ânimos de ambos os lados. Eu não pensei duas vezes. Saltei por entre dois garotos que estavam se engalfinhando com açúcar e canela nos cabelos e, pegando uma batata quente perto da fogueira, arremessei contra a garota que investira contra Anabete. Ela ficou tão chocada com o projétil que se transformaria em purê bem no meio de sua fuça que caiu dramaticamente por cima de uma mesa, virando cadeiras e refratários. De fundo, o coro dos filhos de Hermes ressoava como uma só voz. Não deixava! Não deixava! Não deixava! Não deixava! Mas não exatamente falando algo de notável utilidade pública. Filhotes de abutre! CDFs enjoados! Bocas de lixo! Bando de frouxos! Pensei que aquilo se transformaria em uma completa guerra de guloseimas, até que Tântalo gritou. Silêncio, moleques! Seu tom impressionou até a mim. Sentem-se! Ordenou. E vou lhes contar uma história de fantasma. Eu não sabia o que ele estava pretendendo, mas todos voltamos, indecisos aos nossos lugares. A aura malévola que irradiava de Tântalo era tão forte quanto a de qualquer monstro que eu já enfrentara no passado. Era uma vez um rei mortal amado pelos deuses. Tântalo pôs a mão no peito, e eu tive a impressão de que ele falava de si mesmo. Esse rei disse: tinha permissão até para se banquetear no Monte Olimpo. Mas quando tentou levar um pouco de néctar e ambrosia para a terra, para descobrir a receita, apenas uma pequena quentinha, vejam só,
Os deuses o puniram. Eles o baniram de seus salões para sempre. Sua própria gente zombou dele. Seus filhos o repreenderam. E, sim, campistas, ele tinha filhos horríveis. Filhos iguaizinhos a vocês. Ele apontou um dedo torto para diversas pessoas na plateia, inclusive eu. Sabem o que ele fez com os filhos ingratos? Perguntou o Tântalo suavemente. Sabem como ele retribuiu aos deuses sua punição cruel? Convidou os olimpianos para um banquete em seu palácio, só para mostrar que não havia rancor. Ninguém reparou que seus filhos não estavam presentes. E quando ele serviu o jantar aos deuses, meus caros campistas, vocês podem adivinhar o que havia no cozido? Ninguém ousou responder. A luz do fogo brilhou em azul profundo, refletindo-se de modo maligno no rosto deformado de Tântalo. Os deuses o castigaram na vida após a morte. Eles fizeram isso. Se fizeram. Mas ele teve seu momento de satisfação, não teve? Os filhos nunca mais lhe responderam nem questionaram sua autoridade. E vocês sabem o que mais? Disse que o espírito do rei agora reside exatamente neste acampamento, aguardando a oportunidade de se vingar das crianças ingratas e rebeldes. E agora, mais alguma reclamação antes que mandemos Clarice em sua missão? Silêncio. Tântalo acenou com a cabeça para Clarice. O oráculo, querida. Vá em frente. Ela mudou de posição, constrangida, como se mesmo ela não quisesse a glória ao preço de ser a queridinha de Tântalo. Senhor... Vá! Rosnou ele. Ela fez uma reverência desajeitada e correu para a casa grande. E quanto a você, Percy Jackson? Perguntou o Tântalo. Mais algum comentário do nosso lavador de pratos? Não falei nada. Não ia lhe dar o prazer de me castigar de novo. Bom... Disse Tântalo. E deixem-me lembrar a todos, ninguém parte deste acampamento sem minha permissão. Qualquer um que tentar, bem, se sobreviver à tentativa, será expulso para sempre. Mas as coisas não chegarão a esse ponto. As arpias irão reforçar o toque de recolher de agora em diante. E elas estão sempre com fome. Boa noite, queridos campistas. Durmam bem. Com um aceno de Tântalo, o fogo se extinguiu. E os campistas seguiram devagar para os seus chalés, no escuro. Eu não conseguia explicar a situação a Tyson. Ele sabia que eu estava triste, sabia que eu queria sair numa viagem e que Tântalo não me deixava. Você vai de qualquer jeito? Perguntou ele. Não sei, admiti. Seria difícil, muito difícil. Eu vou ajudar. Não, eu não poderia lhe pedir isso, grandão. É perigoso demais. Tyson baixou o olhar para os pedaços de metal que estava montando no colo, molas e engrenagens, e pequenos arames. Beckendorf lhe dera algumas ferramentas e peças sobressalentes, e agora Tyson estava todas as noites trabalhando, embora eu não soubesse muito bem como suas mãos enormes conseguiam manejar pecinhas tão delicadas. O que você está construindo? Perguntei. Tyson não respondeu. Em vez disso, fez um som lamuriento no fundo da garganta. Annabeth não gosta dos ciclopes. Você não me quer por perto? Não é isso. Falei muito sem entusiasmo. Annabeth gosta de você. De verdade. Ele tinha lágrimas no canto do olho. Lembrei que Groover, como todos os sátiros, podia ler as emoções humanas. Fiquei pensando se os ciclopes não teriam o mesmo dom. Tyson enrolou seu próprio projeto em um oleado. Deitou-se na cama e abraçou sua trouxa como se fosse um ursinho de pelúcia. Quando se virou para a parede, pude ver as estranhas cicatrizes em suas costas, como se alguém tivesse passado um arado por cima dele, como um trator. Me perguntei pela milionésima vez como teria se machucado. Papai sempre se preocupou comigo. Fungou ele. Agora, acho que ele foi malvado em ter um menino ciclope. Eu não devia ter nascido. Não fala assim. Poseidon reclamou, não foi? Então, ele deve se preocupar com você. Muito. Minha voz sumiu quando pensei em todos aqueles anos em que Tyson vivera nas ruas de Nova York, em uma caixa de geladeira de papelão. Como Tyson podia pensar que Poseidon se preocupava com ele?
Que tipo de pai é esse que deixa aquilo acontecer com o filho, mesmo que ele seja um monstro? Tyson, o acampamento será um bom lar para você. Os outros vão se acostumar com você. Eu prometo. Tyson suspirou. Esperei que dissesse alguma coisa. Então me dei conta de que ele já estava dormindo. Deitei-me em minha cama e tentei fechar os olhos. Mas não consegui. Estava com medo de ter outro sonho com Groover. Se a conexão empática fosse real, se alguma coisa acontecesse com Groover, será que eu iria acordar? A lua cheia brilhava pela janela. O som das ondas rugia na distância. Eu podia sentir o cheiro morno dos campos de morangos e ouvir os risos das dríades perseguindo corujas pela floresta. Mas algo parecia errado naquela noite. A doença da árvore de Thalia, se espalhando pelo vale. Será que Clarice poderia salvar a colina meio-sangue? Pensei que seria mais fácil ganhar de Tântalo um prêmio de melhor campista. Levantei-me e me vesti. Peguei uma toalha de praia e uma embalagem de 6 Coca-Colas, embaixo da cama. As cocas eram contra as regras. Não eram permitidos lanches ou bebidas de fora do acampamento. Mas se a gente falasse com o cara certo no chalé de Hermes e lhe pagasse alguns dracmas de ouro, ele podia contrabandear quase tudo da loja de conveniência mais próxima. Dar uma fugida depois do toque de recolher também era contra as regras. Se fosse pego, estaria numa encrenca enorme, ou seria comido pelas arpias. Mas eu queria ver o oceano. Sempre me sentia melhor ali. Meus pensamentos ficavam mais claros. Saí do chalé e fui em direção à praia. Estendi a toalha perto do mar e abri uma Coca-Cola. Por alguma razão, o açúcar e a cafeína sempre acalmavam meu cérebro hiperativo. Tentei decidir o que fazer para salvar o acampamento, mas não me ocorreu nada. Desejei que Poseidon falasse comigo, que me desse um conselho ou o que fosse. O céu estava claro e estrelado. Eu estava conferindo as constelações que Annabeth me ensinara. Sagitário, Hércules, Coroa Boreal, quando alguém disse: lindas, não são? Quase cuspiu o refrigerante. Em pé, bem ao meu lado, havia um cara de short de corrida de nylon e uma camiseta de maratona de Nova York. Era magro, estava em boa forma, com cabelo grisalho e um sorriso zombeteiro. Parecia meio familiar, mas não consegui imaginar por quê. Meu primeiro pensamento foi que ele devia estar dando sua corrida da meia-noite na praia e fora parar ali dentro dos limites do acampamento. Isso não era para acontecer. Mortais comuns não podiam entrar no vale. Mas talvez, com o enfraquecimento da magia da árvore, ele tivesse conseguido se infiltrar. Mas no meio da noite, e ali não havia nada a não ser terras de fazendas e reservas estaduais. De onde aquele cara poderia ter saído? Posso acompanhá-lo? Perguntou ele. Há eras que não me sento. Bem, eu sei, um cara estranho no meio da noite. Pelo bom senso, eu deveria ter saído correndo e gritando por socorro, etc. Mas o cara agiu de modo tão calmo em relação a tudo que achei difícil ficar com medo. Eu disse, claro. Ele sorriu. Sua hospitalidade é louvável. Isso é Coca-Cola? Posso? Ele se sentou na outra ponta da toalha, abriu o refrigerante e deu um gole. Exatamente do que eu precisava. Paz e sossego e... Um telefone celular tocou no bolso dele. O corredor suspirou, puxou o telefone e meus olhos se arregalaram, porque aquilo brilhava com uma luz azulada. Quando ele puxou a antena, 2 criaturas começaram a se contorcer em volta dela. Cobras verdes, não maiores do que minhocas. O corredor pareceu nem notar, conferiu o visor e praguejou. Só um segundo, tenho que atender. E então ao telefone... Alô? Ele escutou. As mini-cobras se contorciam para cima e para baixo na antena bem ao lado do ouvido dele. Sim? Disse o corredor. Escute, eu sei, mas... Não me imporia se ele está acorrentado a uma rocha com abutres bicando seu fígado. Se ele não tem um número de protocolo, não podemos localizar seu pacote. Um presente para a humanidade? Grande? Tem ideia de quanto desse nós entregamos? Deixa pra lá, escute. Mande-o falar com Eris. É isso, um atendimento ao cliente. Eu preciso desligar. Ele desligou. Me desculpe, o negócio de expresso noturno está em alta. Mas, como eu ia dizendo... Você tem cobras no seu telefone. O quê? Elas? Não, elas não mordem. Ei, vocês dois, digam lá. George,
Marta? Olá, Jorge e Marta. Disse uma voz masculina e estridente dentro da minha cabeça. Não seja sarcástico. Disse uma voz feminina. Por que não? Perguntou George. Sou eu que faço todo o trabalho de verdade. Ora, não vamos começar com isso outra vez, hein? O corredor enfiou o telefone de volta no bolso. Agora, onde estávamos? Ah, sim. Paz e sossego. Ele cruzou os pés e olhou para as estrelas. Faz tanto tempo desde que consegui relaxar pela última vez. Desde o telégrafo, eu acho. Só correr, correr, correr e correr. Ah, você tem alguma constelação favorita, Percy? Eu ainda estava meio intrigado com as cobrinhas verdes que ele enfiaram no bolso do short, mas disse: eu gosto de Hércules. O quê? Ah, bem, porque ele tinha um azar desgraçado. Pior ainda que o meu. Isso me faz me sentir melhor. O corredor riu. Não é porque ele era forte, famoso e tudo isso? Ah, não. Você é um jovem interessante. Mas então, e agora? Entendi imediatamente o que ele estava perguntando. O que eu pretendia fazer a respeito do Velocino. Antes que eu pudesse responder, a voz abafada de Marta, a cobra, veio do bolso dele. Estou com Deméter na linha 2. Agora não. Disse o corredor. Diga a ela para deixar uma mensagem. Ela não vai gostar disso. Na última vez em que você a dispensou, todas as flores da divisão de entregas florais murcharam. Diga-lhe apenas que eu estou em uma reunião. O corredor revirou os olhos. Desculpe de novo, Percy. Você estava dizendo? Quem é você exatamente? Ainda não adivinhou? Um menino esperto como você? Mostre a ele. Implorou Marta. Não fico do tamanho normal há meses. Não dê ouvidos a ela. Disse George. Ela só quer se mostrar. O homem pegou o telefone de novo. Forma original, por favor. O telefone luziu em azul brilhante. Alongou-se até virar um bastão, com 1 metro de comprimento e asas de pombos brotando no topo. George e Marta, agora cobras verdes de tamanho real, estavam enroladas no meio. Era um caduceu, o símbolo do chalé 11. Senti um aperto na garganta. Percebi quem o corredor me lembrava, com suas feições de elfo, o brilho travesso nos olhos. Ah, você é o pai de Luke! Falei. Hermes! O deus fez um muxoxo. Fincou o caduceu na areia como se fosse um cabo de guarda-sol. Pai de Luke. Normalmente não é esse modo como as pessoas costumam me apresentar. Deus dos ladrões? Sim. Deus dos mensageiros e dos viajantes? Claro. Se quiserem ser gentis. Deus dos ladrões funciona. Disse George. Não ligue para George. Marta vibrou a língua para mim. Ele só está azedo porque Hermes gosta mais de mim. Não gosta. Gosta sim. Comportem-se vocês dois. Ou vou transformá-los de novo em um telefone e pôr na vibracal. Advertiu Hermes. Agora, Percy, você ainda não respondeu a minha pergunta. O que pretende fazer a respeito da missão? Eu não tenho permissão para ir. Não, de fato não. Mas isso vai deter? Eu quero ir. Preciso salvar Groover. Hermes sorriu. Certa vez conheci um menino. De longe mais jovem que você. Apenas um bebê, na verdade. Lá vamos nós de novo. Disse George. Sempre falando de si mesma. Quieto. Disparou Marta. Quer ser posto no vibracal? Hermes os ignorou. Uma noite, quando a mãe do menino não estava olhando, ele se esgueirou para fora da caverna e roubou algumas cabeças de gado que pertenciam a Apolo. Ele foi explodido em pedacinhos? Perguntei. Não, na verdade não. Tudo acabou muito bem. E para compensar o roubo, o menino deu a Apolo um instrumento que inventara, uma lira. Apolo ficou tão encantado com a música que se esqueceu da raiva. Então, qual é a moral? A moral? Perguntou Hermes. Céus, você age como se fosse uma fábula? É uma história verdadeira. E a verdade tem moral? Que tal? Roubar nem sempre é ruim, hein? Não acho que minha mãe fosse gostar disso. Ratos são deliciosos. Comentou George. E o que isso tem a ver com a história? Perguntou Marta. Nada.
Disse George. Mas eu estou com fome. Já sei. Disse Hermes. Os jovens nem sempre fazem o que eles mandam. Mas e se conseguem se dar bem e fazer algo maravilhoso? Às vezes escapam do castigo. Que tal, Você está dizendo que eu deveria ir de qualquer jeito. Falei, mesmo sem permissão. Os olhos de Hermes brilharam. Marta, poderia me passar o primeiro pacote, por favor? Marta abriu a boca e continuou a abri-la, até o vão ficar do tamanho do meu braço. Expeli um recipiente de inox, uma garrafa térmica de lancheira moda antiga, com uma tampa de plástico preto. Era decorada com cenas da Grécia Antiga, em vermelho e amarelo. Um herói matando um leão, um herói levantando Cérbero, o cão de 3 cabeças. Obrigado. É Hércules, disse eu. Mas como? Nunca questione um presente. Repreendeu Hermes. Isso é um item de colecionador de Hércules Arrebenta Cabeças. Primeira temporada. Hércules Arrebenta Cabeças? Uma grande série. Suspirou Hermes. Na época que a TV Fest não era só um reality show. É claro que valeria muito mais se estivesse com a lancheira completa. Ou se ela não tivesse estado na boca de Marta. Acrescentou George. Vou pegá-lo por isso. Marta começou a persegui-lo em volta do caduceu. Seu filho de uma minhoca. Sai daqui. Eu vou te morder. Não encosta em mim. Volta aqui. Sou horrorosa. Espere um minuto. Falei, isso é um presente? O primeiro de 2 presentes. Disse Hermes. Vá em frente, pegue. Quase deixei a garrafa cair, porque estava fria de congelar de um lado e queimando de tão quente do outro. O mais esquisito era que, quando eu virava a garrafa, o lado que ficava de frente para o oceano, o norte, era sempre o lado frio. É uma bússola. Falei. Hermes pareceu surpreso. Muito engenhoso. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas sua utilidade é muito mais radical. Destampe-a e vá libertar os ventos dos 4 cantos da Terra, para despachá-lo mais depressa em seu caminho. Não! Agora não! Quando chegar o momento, desenrosque a tampa só um pouquinho. Os ventos são um pouco como eu, sempre inquietos. Se todos os 4 escaparem de uma vez... mas tenho certeza de que você vai tomar cuidado. Agora, meu segundo presente. George? Ela está encostando em mim. Reclamou George, enquanto ele e Marta deslizavam em volta do bastão. Ela está sempre encostando em você. Disse Hermes. Vocês estão entrelaçados. E se não pararem com isso, vão acabar se dando nó que nem a outra vez. As cobras pararam de brigar. George desconjuntou a mandíbula e tossia um pequeno frasco de plástico cheio de pastilhas de vitaminas. Você está brincando, disse eu. Tem formato de minotauro? Hermes pegou o frasco e chacoalhou. As de limão, sim. As de uva são fúrias, eu acho. Ou seriam índias? De um jeito ou de outro, essas são poderosas. Não tome uma delas a não ser que você precise muito. Muito mesmo. Como vou saber se preciso muito, muito mesmo? Você saberá, acredite. 9 vitaminas essenciais, minerais, aminoácidos, tudo de que você precisa para se sentir você mais uma vez. Ele me jogou o frasco. Obrigado, disse eu. Mas, senhor Hermes, por que está me ajudando? Ele me deu um sorriso melancólico. Talvez porque eu espere que você possa salvar muitas pessoas nessa missão, Percy. Não apenas seu amigo Grover. Olhei para ele. Você não quer dizer... Luke? Hermes não respondeu. Olhe, falei. Senhor Hermes, quer dizer... obrigado por tudo, mas você pode pegar de volta seus presentes. Luke não pode ser salvo. Mesmo que eu conseguisse encontrá-lo, ele me disse que queria destruir o Olimpo pedra por pedra. Traiu todos os que conhecia. Ele odeia você. Especialmente. Hermes olhou de modo contemplativo para as estrelas. Meu caro jovem primo, se há algo que aprendi ao longo das eras, é que você não pode desistir da sua família. Não importa o quanto se sinta tentado a isso. Não importa se eles o odeiem, o envergonhem, ou simplesmente não apreciem seu gênio por ter inventado a internet. Você inventou a internet? Foi ideia minha, disse Marta. Ratos são deliciosos, disse George. Não, foi minha ideia, falou Hermes. Quer dizer, a internet, não os ratos. Mas isso não vem ao caso. Percy, você entende o que eu estou dizendo sobre família? Eu não tenho certeza. Um dia você entenderá. Hermes levantou-se e sacudiu a areia das pernas. Enquanto isso, preciso ir andando.
Você tem 60 chamadas para retornar. Disse Marta. E 1038 e-mails. Acrescentou George. Sem contar as ofertas para comprar ambrosia online com desconto. E você, Percy? Disse Hermes. Tem um prazo mais curto do que imagina para completar sua missão. Seus amigos devem estar chegando mais ou menos agora. Percy! Percy! Ouvi a voz de Annabeth chamando meu nome das dunas. Tyson também estava gritando um pouco mais distante. Espero ter feito as malas para vocês direito. Disse Hermes. Eu tenho uma certa experiência com viagens. Ele estalou os dedos e 3 sacos de viagem amarelos apareceram aos meus pés. A prova d'água, claro. Se você pedir educadamente, talvez seu pai seja capaz de ajudá-los a chegar até o navio. Navio? Hermes apontou. É claro, um grande navio de cruzeiro estava atravessando o estreito de Long Island. As luzes brancas e douradas brilhando na água escura. Ah, espere, disse eu. Não estou entendendo nada disso. Eu nem mesmo concordei em ir. Eu me decidiria nos próximos 5 minutos. É quando as rapias chegarão para comê-lo. Agora, boa noite, primo. Será que eu ouso dizer que os deuses o acompanhem? Ele abriu a mão e o caduceu voou para ela. Boa sorte, disse Marta. Traga para mim um rato, disse George. O caduceu se transformou no telefone celular e Hermes o enfiou no bolso. Ele saiu correndo pela praia. 20 passos depois, tremeluziu e desapareceu, deixando-me sozinho com uma garrafa térmica, um frasco de vitaminas e 5 minutos para tomar uma decisão muito difícil. Percy Jackson e os Olimpianos. Livro 2, O Mar de Monstros. Capítulo 7. Eu aceito presentes de um estranho. Conta com as vozes de Lucas Saguista como Percy Jackson, narrador. Heloise Portugal como Annabeth Chase. Márcio Oliveira como Tyson. Tatiana Lins como Clarice LaRue. Marcos Mirai como Tântalo. Thaís Nicolau como Marta. André Mota como Hermes. Gustavo Sandri como George. Vozerio do acampamento. Sam Mitchell como Charles Beckendorf. Henrique Fernandes como Connor Stoll. Henrickson Silva Reis como Travis Stoll. Paulo Piazza, Andy Fonseca, Nero Calígula e Tarcísio Neles como filhos de Hermes. Leonardo Rossi, Guilherme Rodarte, Melania Fialks, Kenzo Kozonoi e Pedro Yoshiaki como filhos de Atena. Jefferson Santos, Gabriel Tilleman, Merrick Rogério, Heloísa Bueno e Thaís Nicolau como filhos de Ares. Guilherme Yoshida como filho de Afrodite. Direção, Lucas Saguista. Tradução, Ricardo Gouveia. Edição de áudio e sonoplastia, Heloise Portugal. Encerramento, Paulo Piazza. Essa é uma produção do grupo Quartel Canvete.